Eu tive assim, um cuidado muito minucioso, tanto eu quanto a minha equipe que me auxiliou, de nós estarmos verificando o que acontecia, porque assim, esses contratos eles são assim, absurdamente viáveis. E todos os técnicos que chegavam aqui, ou pessoas, até os empresários, sempre falavam e elogiavam a qualidade do empregado. E aí a gente começou a verificar que a assinatura de alguns determinados funcionários era a mesma, num contrato, no outro. Na realidade, temos duas caixas pretas. Uma que é com o dinheiro do contribuinte para o enriquecimento de empresas e de pessoas. Uma situação que existe, esses dados eu não posso trazer porque está sob sigilo, mas existem 3 auditorias feitas pelo TCU, 2 delas concluídas, que eles fizeram a modificação interna. Nós estamos falando aí que em média eles ganhariam R$64 mil por mês. É algo assim exorbitante, nós estamos falando de bilhões de reais, que além do prejuízo que foi dado, da má utilização do recurso, nós temos aí o Tesouro Nacional como garantidor, nós também tivemos esse prejuízo que nós pagamos para esses funcionários receberem quantias exorbitantes. No final do processo, a gente descobriu também, foi o pagamento de consultorias, muitas consultorias e de valores absurdos, também, e que muitas das vezes a gente percebe que essas consultorias eram repetidas. Mas eu quero dizer que nós estamos aí, eu conversei com o ministro da Educação, 3 bilhões de reais nós já atenderíamos creche no Brasil inteiro. Hoje eu estava aqui, antes de começar aqui o programa, eu estava numa audiência pública, que nós estamos com uma situação da educação básica, da qual eu sou uma grande defensora, um déficit incrível, aqueles famosos analfabetos funcionais que nós temos. Quer dizer, pegaram um recurso para o desenvolvimento do nosso país e utilizaram para fins específicos, que era o quê? O empoderamento de algumas empresas, mudaram legislações internas e se manter no poder, que isso foi bem claro para todos nós na CPI, vários depoimentos que nós tivemos aqui, dizendo que eles tinham realmente esse plano de fazer com que a América do Sul, principalmente se tornaria uma grande comunidade comunista. A realidade é que roubaram mesmo o dinheiro do Brasil, e nós estamos falando de muitas das vezes, no caso da JBS, por exemplo, nós estivemos em Washington lá, eles estão levando para o exterior o dinheiro, então você torna as coisas muito mais difíceis de você conseguir chegar. A questão da Odebrecht nas obras, né, do exterior, não é tão fácil você fazer uma fiscalização num outro país, né? E perante isso, é muito importante dizer o seguinte, que nós estamos diante de um grande, vamos dizer, um grande bolo. Você está falando de um grande assalto nos cofres públicos e mostra uma grande reflexão. O Brasil ainda é muito rico, porque eu não consigo imaginar, olha, as coisas que eu tenho visto, assim, é de deixar assustado. Eu estive em Washington, nós ficamos sabendo que aquele programa Mais Médicos tem uma repercussão internacional. Os médicos que conseguiram fugir aos Estados Unidos, eles estão entrando, falando que tinham aqui trabalho escravo, né? Nós temos uma outra suspeita em relação a esse dinheiro todo que passava por Cuba. Então são coisas assim, e que aonde a gente olha, a gente vê simplesmente um descaso com a população. E isso me traz assim uma grande, assim, eu posso dizer, uma grande tristeza mesmo, porque a gente vê um sistema protelatório que aconteceu hoje, uma vergonha, pessoas que falam tanto em defesa das minorias, defesa das pessoas, das nossas crianças. Nós estamos aqui no Brasil com as nossas crianças, infelizmente, com a faca na mão, muitas delas utilizando droga com 6 anos de idade, um país que está perdendo a sua moralidade, a sua ética, e ainda essas pessoas têm coragem de fazer um sistema protelatório, porque nós estamos querendo, sim, que acabe, essas pessoas se mantenham na prisão, né? O STF, eu vou fazer até uma sugestão aqui, eu escuto vocês muito falar, a questão que o STF, principalmente o ministro da segunda turma, o ministro Gilmar Mendes, ele não só quer legislar, ele está querendo agora advogar, porque ele está querendo pegar a prova. Então, assim, nosso sistema está uma vergonha e nós precisamos, a população, ela precisa entender que só através de uma fiscalização
a população, uma pressão da população, a gente começa a pensar em mudar em alguma coisa. Nós estamos encaminhando toda essa documentação que nós reunimos, nós temos muitas coisas aqui, documentos sigilosos, e que nós estamos mandando para o Ministério Público exatamente para ele começar a fazer uma investigação a respeito disso. A nossa esperança é essa. E então, assim, eu, por mim, assim, o que depender de mim e de muitos outros deputados que estão realmente com um compromisso com a população é de que a gente vá conseguir indiciar todas essas pessoas da qual a gente fez indicação aí para que comece a fazer uma investigação. Eu não acredito que os ministros do Supremo e Alexandre de Moraes não estejam decidindo com raiva de alguma coisa, né? O juiz tem que ter cabeça fria, racional. A mesma coisa criar esse inquérito. Deixa eu falar uma coisa. Olha que absurdo o que aconteceu. Temos vários casos acontecendo isso, que é importante dizer é o seguinte: nós temos uma situação que roubaram do nosso país bilhões de reais, eu posso dizer aí que quase $500 bilhão só nesse esquema BNDES. E existe um grupo chamado JBS, do Joesley e Wesley Batista, que eles têm uma pessoa que trabalhava com eles, ele era o organizador de todo o esquema, ele que fazia tudo isso, mas ele trabalhava exatamente em uma área que não tinha a ver com o direito. Ele não era o advogado do grupo, mas ele tinha a OAB. E o celular dele foi apreendido. Nós pedimos, já está desde, me parece que de 2013, 14, eu não me recordo direito, mas assim, faz alguns anos que ninguém consegue abrir o sigilo desse celular, porque ele é advogado. Nenhuma pessoa que a gente sabe que fez, olha só, ele faz parte do acordo de leniência e acordo de delação premiada, mas mesmo no acordo, o celular não entra. E aí estavam se pedindo o sigilo do presidente da República. Olha a desproporcionalidade do caso. É brincar com o Brasil. Deve ter muito interesse contrariado nessa mudança que tivemos, porque foi uma mudança brusca. Eu ouvi hoje uma entrevista de um historiador, ele dizendo, olha, a nova república acabou em outubro de 18, quando foi eleito Bolsonaro. Foi uma mudança, né, daquele presidencialismo de coalizão, toma lá, dá cá, te dou a Petrobras, te dou isso, te dou aquilo, e você me dá voto no plenário da Câmara. Isso acabou, né? O presidente agora está lá negociando com o Centrão, tudo. Aí eu tenho que acreditar quando se mostra a gravação da conversa. Eu não tenho que acreditar na versão que já vem de segunda mão, né? Porque põe assim, Valdemar da Costa Neto vai ficar com tal coisa. Você vai ver, é o presidente da Casa da Moeda, que eu conheço, foi um bom presidente da Casa da Moeda, que vai para o, não sei se é o Banco do Nordeste, algo assim. Mas, enfim, as versões... que você está trazendo, que é uma situação que está sendo muito criticada, eu quero dizer que aí vem ao que eu entendo de política. É importante que nós tenhamos diferentes ideias, até porque isso traz um amadurecimento, né, na conversa. É sempre bom ter o contraditório para que a gente possa ter e amadurecer uma ideia central. Mas o papel da política, da qual eu acredito, e é essa que eu estou querendo assim, trazer, e eu vejo que é o papel da imprensa, a política ela é feita para quê? Para que a gente possa resolver as brigas, não é? Assim, o político chega para resolver. Não, vamos lá, tem duas pessoas brigando, então vamos fazer uma conversa para que a gente possa entender politicamente isso e ver se a gente consegue unir as convergências. E hoje que eu estou vendo, totalmente desvirtuado. Os políticos estão tendo... Acredito, sim, que eles tenham que ter ideias, têm que ter posicionamentos, mas a briga pela divergência e o querer ser divergente é melhor do que a convergência para que as coisas aconteçam. E outra coisa é pensar antes de nós começarmos aqui essa conversa de modo formal, eu ouvi a senhora, deputada, falar em independência. A senhora não tem independência total, porque a sua submissão é a 46 mil eleitores, não é isso? Com certeza. Eu falei aqui que eu tenho satisfação a eles todos. Exatamente. Então, essa é a minha briga, que certa vez eu abordei o deputado Eduardo Bolsonaro, né, falando para ele, escuta, você vai trair 1.865.000 eleitores que deram mandato para você representá-los na Câmara?
querendo ir para Washington, mas não sei o que. Não existe explicação para isso. Né? O representante, como se chama nos Estados Unidos, tem que representar o seu mandante. Né? E parece que as pessoas tiram isso da cabeça, esquecem os seus eleitores e passam a defender os interesses do seu grupo, do seu partido, né? Alguns mais ideológicos, mas muitos bem fisiológicos. Né? É o poder pelo poder. Todos nós somos representantes da esperança. E muitos são interlocutores exatamente da desesperança, e são atores, muitas das vezes, de destruir o nosso país, né? É triste. Incrível como esse país é rico potencialmente, porque resiste a tudo isso, já resistiu a tantas. É uma coisa incrível. E nós temos hoje, aqui nesse país, gente que não se dá conta que está no mesmo barco, né, e quer que o barco afunde. Eu fui abordado antes da quarentena, lá no estacionamento do Gilberto Salomão, por um cuidador de carro, que me disse o seguinte: eu detesto esse Bolsonaro, mas estou torcendo para tudo dar certo, porque eu estou no mesmo barco. Se o barco afundar, eu afundo junto. Eu disse: rapaz, você é muito mais sábio que gente. Tomara que ele esteja nos ouvindo. E eu tenho assim, algumas perguntas rapidamente assim, em relação ao que a gente pode falar. Primeiro é essa questão da imprensa, né? Hoje estão se falando sobre essa fake news, nós tivemos uma ação no STF em relação a isso, mas como é que nós podemos, assim, porque quem é que julga se é fake news ou não fake news? O que julga que está certo, o que está errado? É algo muito, muito linear, né? E é interessante que a imprensa não aceita ser julgada, porque quem tudo... É o nosso neurônio Pois é, isso que eu penso, porque a imprensa, quando fala de um homem pelado e criança vendo, faz parte da expressão, não é? Não é o que mostra a nossa cultura. Respeitem a nossa cultura, respeitem a maioria. É a mania de uma ideologia que achar que tem que haver a ditadura da minoria. Não, quem manda é a maioria na democracia. Quando forem maioria, vão mandar. Agora, quem julga o que é ou não fake news, não é a justiça, porque a justiça estaria fazendo censura. A censura está proibida na Constituição. E não confundam as coisas. Quando alguém ameaça um juiz do Supremo ou ameaça o presidente da República pela rede social, isso não é fake news, isso é ameaça. Quando alguém fala mal da mulher de um juiz, de que está no escritório de advocacia, não sei o quê, isso não é ameaça, isso é calúnia, isso não é fake news, isso é calúnia. Quando alguém comete uma injúria contra um ministro supremo, isso é crime de injúria, não é fake news. Fake news é quando a gente noticia que tem 150 veículos na esplanada, no domingo, na manifestação, mas as pessoas contam 800 veículos. Isso é fake news. A gente tem que deixar bem claro que é fake news que sempre existiu.